tema da quinta edição das Conversas de Barbearia, tema nacional. Vamos debater aqui um pouco daquilo que poderá acontecer no dia 24 de janeiro, dia das próximas eleições presidenciais. São muitos os candidatos, há um que se destaca claramente em relação ao resto. O professor Marcelo é realmente, digamos assim, a figura principal do leque de opções que temos para escolher no dia 24 de janeiro. Mas, cá está, o povo é quem manda e vamos ver o que é que ditará as eleições do dia 24 de janeiro. Não sei qual vocês têm vontade de arrancar para este tema, um tema que, digamos que a nível do resultado final, todos queremos estar de acordo com que a vitória provavelmente vai para o professor Marcelo, mas poderá haver aqui alguma surpresa, digamos assim. A surpresa primeira seria irmos a uma segunda volta, mas pronto, não sei. Que é um cenário que já estamos habituados há muitos anos, de segundas voltas. Eu acho que nunca como agora senti a população portuguesa tão afastada da figura do Presidente da República. Considero que isso talvez tivesse sido de mérito do último Presidente da República, porque ele quis tanto abstrair-se dos temas quentes da atualidade, quis sempre dar a sua opinião para a última instância, que as pessoas começaram a perceber que ele existir ali ou não existir era a mesma coisa. Deixou de ser aquele árbitro que sempre se reconheceu, porque recordo-me desde sempre os Presidentes da República serem figuras que inspiravam o respeito dos portugueses, Jorge Sampaio, Mário Soares, Ramalhianos, e hoje em dia não se sente esse tipo de relação da população com Cavaco Silva. Os tempos mudaram, efetivamente mudaram, mas eu acho que ele também contribuiu positivamente para isso. E depois, quando se ouve falar que o país está em crise e que a Casa Civil do Presidente da República gasta milhares de euros em banquetes e em representações, as pessoas ainda repensam mais a importância desta figura. Quando se faz um paralelo com a Casa Real Espanhola e se diz que a Casa Civil do Presidente da República gasta mais do que a Casa Real Espanhola, as pessoas então aí quase que têm uma dúvida, mais valia voltarmos à monarquia. Não é? Eu acho que é isso tudo que neste momento está em cima da mesa. Depois, a somar essa já afastamento natural, temos uma panóplia de candidatos que vai de 8 a 80, não é? Acho que há para todos os gostos e paladares, qualquer pessoa se vai conseguir identificar com uma das figuras. Exatamente. Julgo que até, apesar de vivemos em democracia, os critérios deviam às vezes ser um bocadinho mais rígidos, porque há candidatos que nós à partida reconhecemos que não têm sequer condição de... Já a população certamente não os elegeria, mas à partida já nem sequer deveriam estar na corrida, porque isso também já punha em causa toda o que era a estrutura democrática e social. Em relação a resultados, julgo que o PS, de não querer assumir publicamente o apoio político a um dos candidatos, partiu o eleitorado, não é? E para já, o facto de terem apresentado, terem surgido duas candidaturas, dividiu o eleitorado socialista, que era quem podia constituir aqui uma alternativa à direita. O Marcelo Rebelo de Sousa, há 10 anos, em campanha eleitoral, no prime time da TVI, vai destacadíssimo, apesar de achar que ele próprio, em campanha, tem sido o principal inimigo dele. Exatamente. Porque considero que o senhor, no sentido de querer ser um fixe e um popularucho, se calhar tem cometido algum tipo de excessos que lhe podem ser fatais, mas acho que nem sequer vamos chegar a uma segunda volta. Como falava há bocadinho com o João, ele punha-me aqui a par dos resultados das últimas sondagens, julgo que esta última semana tinha que correr muito mal a Marcelo Rebelo de Sousa para ele baixar dos 50% e então levar-nos a um cenário de segunda volta. E agora também se coloca a questão, há uma segunda volta e qual seria o candidato de esquerda que o apoiaria? Qual era a tua opinião? Eu, se queres que te diga, estou mais favorável a que se fosse Sampaio da Nova. Parece-me uma alternativa mais consistente, independentemente de Maria de Belém também ser uma socialista que tem dado provas ao país do trabalho que tem desenvolvido, mas a nível de seriedade, que não que a senhora seja obviamente menos séria, mas claro, a figura de Sampaio da Nova faz-me voltar a ter o mesmo sentimento em relação a um Presidente da República que já tive no passado, aquela figura que representa o Estado, que é idónea, que não sei, é a minha opinião pessoal. Miguel. Mais valia fecharmos já o tema, porque ele disse tudo, foi espetacular. Hoje está inspirado. Está muito. Mas, e sem dúvida nenhuma que estes últimos 10 anos de Presidência da República desvirtualizaram a posição, o órgão de soberania que é. E o povo sente isso, sem dúvida nenhuma. E o Vox Populi o que diz é o que é que lá vou fazer. Nem vou votar. Portanto, a abstenção será enorme, qualquer coisa de abismal. Ou não.
Não, mas acredito que vai ser. Eu Acredito que vai ser. Vamos pegar nos 10 anos de campanha eleitoral do professor Marcelo, em que conseguiu, ao longo do tempo, estar contra tudo e contra todos, como quem fala em nome do povo, e isso entrou muito no ouvido do português. Não é? Falar mal do engenheiro Sócrates, falar mal do Dr. Passos Coelho, falar mal do Dr. Paulo Portas, ou falar bem, falar mal do professor Cavaco Silva, deu-lhe ali um estatuto do protetor do povo, a voz do povo, que entrava Provedor do povo. Provedor do povo, digamos assim. E pronto, sem dúvida nenhuma, acho que ninguém vai conseguir desmontar da burra, como a gente diz. É muito difícil. Apesar de a mobilização e as sondagens com aquele velho clichê valem o que valem, mas não acredito que os números apresentados e com aquelas margens de erro vão logo terminar isto à primeira volta, não vamos ter segunda. Em caso de segunda, por o Sampaio da Nova ser alguém que nunca esteve ligado a absolutamente nada, nem a políticas, nem a nada, acho que é alguém que merece, não sei, pelo menos o benefício da dúvida. O benefício da dúvida, porque é assim, o Marcelo Rebelo de Sousa, num dos debates, pôs a sua experiência política como grande arma, não é? A luta desde os anos 70 e a cara que tem dado desde que iniciou a sua carreira política, mas se formos espremer tudo, também dá um copo de sumo. Sim senhora, esteve inclusivamente esteve à frente do PSD e nunca apareceu. E ele apontou o dedo a Sampaio da Nova por esse mesmo motivo, por onde é que você andava, onde é que você andou, porque é que aparece agora? Mas será que não é isto que nós precisamos, de ideias novas, de gente nova, sem ser as caras do costume? Mas também quem se assume candidato a Presidente da República tem que ter uma noção muito correta e não vender gato por lebre, ter a noção até onde é que vão os poderes presidenciais. Ora, era esse ponto que ia tocar. Não pode vir no ridículo de andar como esse. Já vi, infelizmente, nesta campanha populista, popularista, alguns candidatos quase começando a ser vender pentes a sabonetes, a dizer que quando ele lá estiver, se ele lá estiver, sim senhor, admitindo é certo, nós sabemos, eu vi é óbvio que desmistificar perante uma senhora que vende num mercado, quando o senhor lá estiver, quer aquele vidro ali, faça fajecos da Câmara e do Governo, tem que haver uma perspectiva séria, pedagógica, claro. Pode ser que não é o momento, nem é o local, nem aquela senhora ficaria convencida, mas por favor, não elevem, ou não baixem o nível de uma campanha eleitoral para patamares, como, depois é assim, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não ia gastar mundos e fundos balúrdios na campanha, no estado em que... Pura demagogia feita à maneira, como diziam os salada de frutas da Lenda d'Água. É como um queijo numa ratoeira. Ele não faz outdoors, não faz autocolantes, até fica muito incomodado porque alguém de boa fé fez, Marcelo é fixe, ele nem sequer gostou dos autocolantes, não por causa porque a frase o cola, provavelmente uma frase celebérrima do ex-presidente Mário Soares, mas para dizer o quê? Marcelo Rebelo de Sousa não faz outdoors, não faz autocolantes, não faz isqueiros e canetas porque teve 10 anos de tempo de antena e porque é conhecido das pessoas. Não venham vender, tirar areia para os olhos, que é porque tem pena que se gastem rios de dinheiro com campanhas. Poderá ser. Sim, senhor, tudo bem. Nem sequer duvido da boa fé do senhor. Agora, o argumento é falacioso. Não faz outdoors porque teve o tempo de antena e teve a exposição, para o bem e para o mal. Mas que chegasse para o bem. Agora, estas eleições com 10 candidatos propiciam isto, exatamente, é que há candidatos, à semelhança, como eu digo esta semana no meu artigo de opinião, no semanário local, há candidatos para todos os gostos e feitios, é como se fosse um escalonado para um campeonato de futebol, temos um que é o grande candidato e depois com dois que estão ali a lutar pelo cetro, Marcelo Rebelo de Sousa na sondagem da Eurosondagem para a SIC e para o Expresso, surge com intenções de voto no patamar dos 54, já com uma margem que lhe dá claramente a vitória à primeira volta. Contrariamente ao que me disse, não é tradicional, houve uma segunda volta importante há 30 anos que deu a volta que deu, que Freitas parte para uma segunda volta com vantagem, mas depois a esquerda
a esquerda engole literalmente. Talvez uma das eleições presidenciais mais apaixonou. Mais apaixonou toda a Exatamente. gente, inclusive os próprios jovens. Temos 3 candidatos no pressuposto de que possa existir ainda aqui uma dúvida, que possa ser dúbia a eleição ou não de Marcelo à primeira. Temos 2 candidatos que estão a lutar ali pelo segundo lugar, claramente nesta altura Sampaio da Nova e Maria de Belém, que aí sim concordo integralmente com o que partiram literalmente aquilo que podia ser a base de sustentação do PS. Aparece a candidatura de Maria de Belém numa altura em que já parecia que o PS ia claramente dar o seu apoio a Sampaio da Nova. Depois temos outros candidatos que estão apoiados por partidos que é para não perderem por falta de comparência, para não dizer que aquelas forças políticas não foram ao jogo, pelo menos a este nível. Edgar, aliás, é habitual, já é um must do Partido Comunista decidiu apresentar um candidato. Desta vez calhou o cupão ao Edgar Silva. E a Marisa Matias pelo Bloco de Esquerda estão, curiosamente, até enquanto que Sampaio da Nova e Maria de Belém nas sondagens andam no patamar dos 16%, a ver qual é que descola, Marisa Matias e Edgar Silva aparecem com um valor muito idêntico, nos 4%, e depois candidatos que são apenas e só de nome e que estão a lutar por fugir a lanterna vermelha. Dentro desse talvez destacaria a figura de um homem que me parece um homem com uma cultura empresarial e política, Henrique Neto, mas claramente não tem, falta depois a sustentação para o levar a outros voos. Paulo Moraes leva o tempo a falar da corrupção, parece aquela velha cassete que acusávamos o Partido Comunista, meteu a cassete da corrupção e quando começa a falar de outros temas tem dificuldade em lá chegar. E depois outros são irrelevâncias. Temos de ter sempre um foco, como a França teve o Coluche, o já falecido Coluche, que por pouco não chegava. Andou ali de Resves Capiturique, e aí também é o voto dos descontentes da política, o cidadão diz, já que os do sistema não valem nada, vou para um antissistema. Agora, convenhamos, não é? Mal de Portugal, se chegasse a por sequer a hipótese do Sr. Vitorino Silva de Rãs, não é por ser uma pessoa do povo, atenção, longe disso, não quer dizer, se chegasse a ter hipótese de chegar a uma segunda volta ou até acalentar esperança. E depois, Cândido Ferreira e Jorge Sequeira não são deste campeonato. Jogam para não descer de dividir. Já tiveram direito, como dizia o Andy Warhol, já tiveram direito aos seus 7 minutos de fama e pronto. Portanto, neste momento a grande dúvida é segunda volta sim ou não. Se houver uma elevada, como diz também o Semanário Sol, contrapondo um bocado à sondagem conhecida da Eurosondagem, se houver uma abstenção muito elevada, se saltar para patamares de 40 e tal, 50%, poderá penalizar o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. O que, de qualquer forma, mesmo num cenário de segunda volta, contra Sampaio da Nova ou contra Maria de Belém, Marcelo ganhará. Porque, convenhamos também, nem Sampaio da Nova, nem Maria de Belém, por todo o elan que possam ter, são animais políticos como é Marcelo e como era Mário Soares, uma figura tutelar há 30 anos do Portugal Democrático. Portanto, à primeira ou à segunda, tenho dúvidas. Como Marcelo uma vez, o professor Marcelo disse, só serei candidato se Cristo descer à terra. Desta vez que Cristo desceu à terra, Marcelo Rebelo de Sousa é candidato e, em princípio, será Presidente da República. E não nos esqueçamos também que, ainda recentemente, houve esta reviravolta política e o governo eleito de direita acabou por passar a ser um governo de esquerda. Sim. Acredito que a direita também quer, de Claro, alguma forma, fazer marcar a sua presença e ter o árbitro favorável à sua política. Que, provavelmente, como alguém já disse, para o atual governo e para António Costa, o pior cenário possível seria Maria de Belém e Roseira chegar à presidência da República. Porque iria fazer uma marcação ainda mais cerrada, provavelmente. Agora, Marcelo tem andado aqui um bocado naquelas gerir vantagem, não quer entrar em... Porque ele sabe que também vai colher votos ao eleitorado socialista, vai colher ao eleitorado comunista, veja-se como foi recebido na festa do Avante em setembro passado. Portanto, ele basta fazer de múmia, como alguém dizia, para se calhar chegar a Presidente da República. Só que lamento é que parece que cada vez mais associamos múmias a Presidente da República. Exatamente. Também é verdade. Exatamente. Está quietinho à espera. Estamos a aproximar do Carnaval e eu lembro, tenho uma memória de quando ainda era o velho Carnaval de Elvas dos Cocotes, de ver uma senhora em pleno Largo da Misericórdia, inamovível, e os cocotes passavam-lhe a arrasar, e conseguiu estar ali meia hora sem levar com um cocote na cabeça. Ou seja, o professor Marcelo se tirar ali quietinho, é para chatear, mas eu não digo nada. Portanto, joga um bocado assim. Ao contrário de dirigentes desportivos, pensam quanto mais falam, mais benefício têm. Isso às vezes eu falo muito, por isso eu já vou com relação a este tema, já não vou dizer nada. Mas é melhor Pedro, e tu? Aí estás a entrar com... Sim, aqui da vamos ter que ir um dia, claro. Pedro, e tu? E a tua... A minha opinião é, portanto, creio que de forma mais clara ou menos clara, portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa vai ser o próximo Presidente da República.
Disseste há pouco, João, que se a abstenção for elevada, isso pode prejudicar Marcelo. Eu penso ao contrário. Eu penso ao contrário porque eu acredito que a abstenção ainda vai ser superior em relação ao último ato eleitoral, que foi à volta dos 53%, salvo erro, 53-54%. Eu creio que vai ser porque as pessoas veem com tanta clarividência a vitória do professor Marcelo que há muita gente que nem vai querer ir votar precisamente por esse motivo. Mas e penalizaria aqueles que queriam votar Marcelo porque pensam que já Não, porque, exato, mas o que eu estou a querer dizer é que aqueles que vão, se calhar vão mais para tentar fazer frente precisamente a isso. Todas as leituras são válidas, como é óbvio. Portanto, aqui a questão é, Marcelo vai ganhar a primeira volta ou vai ganhar a segunda? Acredito que ganha a primeira, portanto, como vocês já referiram, já são 10 anos de campanha. A figura do professor Marcelo Rebelo de Sousa já está bem entranhada nos portugueses. Uns para bem, outros para mal, evidentemente, mas é de uma aceitação, de certa maneira geral, a figura do professor Marcelo, de poder ser mesmo o próximo Presidente da República. Havendo uma segunda volta, acredito que, apesar das sondagens agora darem um empate técnico entre Sampaio da Nova e Maria Belém, eu acho que o Sampaio da Nova vai ser o candidato à esquerda que vai conseguir uma maior votação e pronto, cá está, vai depender daqueles que vão votar à esquerda se conseguem colocar uma votação relativamente alta no Sampaio da Nova, de forma a baixar, digamos, a vitória por goleada logo à primeira de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas mesmo assim, numa segunda volta, portanto, num frente a frente entre Marcelo e Sampaio da Nova, não tenho dúvidas que sendo Marcelo o próximo Presidente da República, chegamos também a uma vitória dos mídias, do tal sim, exatamente. O poder da comunicação, que é considerado o quarto poder e que, para o bem e para o mal, já é muito mais do que um quarto poder da comunicação. Sendo que o falecido Emílio Rangel, quando era diretor-geral da SIC, disse qualquer coisa nestes termos: a pujança que a SIC tem dá-nos a garantia de que somos capazes de vender tanto um Presidente da República como um sabonete. E vamos assim, desta vez, a TVI vai desbancar, porque efetivamente ainda todos associamos o professor Marcelo aos comentários semanais. Com o relógio em cima da mesa. Agora resta saber se ele, depois de ser eleito, vai ser o Marcelo da televisão ou vai ser um político mais. Sim. Se calhar é essa a figura que nós não queremos. Ou vai ser mais uma múmia. Ora está. Exatamente. Isso é o que mais me preocupa. Que é isso que nós não queremos. Exatamente. E aqui vem dar que o professor Marcelo arrancou junto à meta enquanto os outros tiveram que fazer o caminho. Sim, completamente. Ele não estando assumidamente, estava em campanha, não estando assumidamente, a partir de uma certa altura percebeu-se que ele próprio percebeu isso, que era a oportunidade da vida dele, ainda por cima, quando ajudaram a que assim fosse. O eleitorado do próprio Partido Socialista naquela altura estava mais preocupado, naturalmente, em gerir o antes e o depois das legislativas. António Costa hesitou, houve ali um momento em que parecia claramente que Sampaio da Nova era o candidato institucional e que iria a qualquer momento ser anunciado como tal, e depois esta saída. António Costa também acaba por, vamos lá votar, são as primárias do PS, primárias, e apoiaremos aquele que passar. Mas nem sequer se sabe se haverá a segunda volta. Primeiro, só vê-se assumidamente uma segunda volta. E sim, agora quis ser politicamente correto para a família socialista e foi um tiro no pé. Não, é que está. Vamos lá ver uma coisa. Mais uma vez o PS vai perder possibilidade. Ora está. Isso é o governo do presidente. Isso é o que é o grande problema. O problema do Partido Socialista não conquistar mais do que aquilo que conquistou, ou não sabemos, o futuro dirá, é precisamente isso, é a guerra interna que existe dentro do partido. E que não se entende, e daí aparecerem dois candidatos, nenhum dos dois é apoiado institucionalmente pelo partido, em que aparecem figuras do partido a apoiar um lado e outras figuras a apoiar o outro. Mas são tão atípicas que até o próprio candidato dito da direita, que é assumidamente mais à direita, que é Marcelo Rebelo de Sousa, anda quase a renegar os apoios, não que ele próprio diz que acha perfeitamente a sacudir, porque... E o Pedro Passos Coelho é inteligente, da parte dele, porque diz que se calhar a presença dele associada ao lado do professor Marcelo... É assim, Paulo Portas naturalmente não se iria colar muito, porque não podemos, apesar das memórias serem curtas, não podemos esquecer que ainda há poucos anos, com a célebre cena da Vichy Soares, da sopa fria, que Marcelo Rebelo de Sousa enganou Paulo Portas enquanto jornalista, portanto todos sabemos que era uma relação muito difícil. Paulo Portas
foi tão inimigo de Marcelo, no tempo do Independente, como foi de Cavaco. Que ainda agora está aí um livro do Independente, a máquina de fazer políticos, que está exatamente a dizer isso mesmo, que o Independente foi o trampolim para Paulo Portas, que até batizou o CDS com as suas iniciais, PP, Partido Popular, Paulo Portas. Fabricou, ele foi o criador e a criatura foi Manuel Monteiro, quando chegou à altura de perceber que já podia crescer. Portanto, Paulo Portas também não gostava e também não gosta, portanto, de Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Passos Coelho, porque ainda há todo este ónus de se associar a tão poder foram as eleições. Portanto, temos umas eleições tão atípicas em que temos partidos que apoiam um candidato mas não aparecem ao lado dele e um partido que nem sabe qual para que lado é que vai cair. Portanto, até nesse particular. Mas isso não é mal todo, não é mal todo. Há uma interpretação dos próprios partidos de que as pessoas cada vez mais se identificam com eles. Então eles também saem um bocadinho de cena. Exatamente. E tornam os candidatos independentes ou pseudo-independentes. Sim. Para que as pessoas não conheçam a marca e o ADN. Ora, está. Como se isso fosse. Há figuras como o Marcelo, como a Maria de Blanco que são indissociáveis. Exatamente. Por mais que façam o ADN e o BI. Daí eu pensar que o Sampaio pode escolar na segunda posição. Pois, se houver segunda volta, pode eventualmente sim. Pode escolher. Não, eu prefiro em relação à primeira volta. Sim. Se ficarmos na primeira volta, é o mais normal. Mas estou de acordo com aquilo que acabou de dizer o Nuno, que é precisamente isso. Não está ligado diretamente ao Partido Socialista. Ou a qualquer outro. Essa é uma questão tipo o ovo e a galinha. Exatamente. Queremos um presidente que seja uma pessoa, um homem ou uma mulher, se for a Maria de Belém, se ponhamos, com uma experiência política e já com um percurso político, ou queremos alguém virgem dessa questão do que seja a política partidária? E sem vícios. Eu acho que a generalidade das pessoas iria optar pela segunda. Sim. Os portugueses hoje em dia, de tal maneira que estamos escaldados dos politiqueiros, que essa segunda opção, exatamente. Aí, claramente. Portanto, resumidamente, dizemos que muito provavelmente o professor Marcelo Rebelo de Sousa será o próximo Presidente da República logo à primeira volta. É mais fácil acertar isso do que caso haja uma segunda volta, que tudo indica, poderá ser com o Sampaio da Nova, o professor Marcelo voltará a vencer e será o próximo. E são dois, atenção, e só ainda mais um à parte, quando dizíamos que os ex-presidentes, nomeadamente Aníbal Cavaco Silva, vinha de um meio austero, no meio da finança. Se houver uma segunda volta, pela primeira vez, que me corrijam se eu estiver errado, peço desculpa, vamos ter dois professores universitários, Marcelo Rebelo de Sousa da área no Direito e Sampaio da Nova também, um homem que à frente da Universidade Nova fez a fusão com a Clássica, portanto, dois professores universitários, para quem diz que muitos dos candidatos vêm do Portugal mais da área da política, aqui involucrados na política, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, mas com uma formação académica, do lado académico. Está tudo dito em relação ao tema nacional da 5ª edição das Conversas de Barbearia. Vamos ver o que é que os portugueses irão ditar no dia 24 de janeiro. Vamos ver quem será o próximo Presidente da República. Cá estaremos, obviamente, para comentar esses resultados eleitorais do dia 24. Encerramos o segundo tema da 5ª edição. Voltaremos amanhã para a terceira e última parte desta edição das Conversas de Barbearia. Podem acompanhar através do blog trespaixões.blogspot.com ou através das redes sociais em Facebook, Twitter, Google Plus ou YouTube. Em qualquer dessas plataformas poderão e deverão, nós gostaríamos que assim fosse, comentar, emitir as vossas opiniões em relação aos temas debatidos nas Conversas de Barbearia.